Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a nossa meditação hoje é no livro de Atos, no capítulo de número 13. E o título da mensagem é Barnabé e Saulo são enviados pela igreja a Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Que diz o seguinte: Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aleluia, Pai. Surimicantulianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para todo o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aleluia, Pai. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Aleluia, Pai. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim.
as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja a vós, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Vamos repetir esses últimos 3 versículos. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sendo-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, as mesmas coisas. Aleluia, Pai. E despedida a sinagoga, muitos judeus dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava em toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Paulo e Barnabé, ao ser expulsos pelos judeus,
ali da cidade, né? Eles se alegraram muito, porque cumpriu-se mais uma vez, né, as determinações do Senhor aos discípulos, né? Quando chegarem em uma cidade, se não vos perseguirem, saia dela, fuja para outra cidade. Vos perseguirem, fuja para outra cidade. Vós não, pois eu vos digo que não acabará de percorrer todas as cidades de Israel, sem que haja vindo a vinda do Filho do Homem, né? E assim Paulo e Barnabé. E quando vos for apresentado aos magistrados por causa do meu nome, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. E Paulo e Barnabé se alegraram muito por causa da perseguição que aconteceu, né? Se alegraram muito porque essa perseguição, essa expulsão, essa repúdia de não querê-los na cidade deles, né, foi porque o nome de Jesus estava sendo pregado de maneira forte e abrangente, né, e atingiu eles assim em cheio, né, atingiu em cheio, né, por isso expulsaram eles da cidade. Então Paulo e Silas cumpriu também a determinação do Senhor que diz: quando vos perseguirem numa cidade ou numa casa, não vos aceitarem, saindo, não aceitar vocês, não aceitar a minha palavra, não quiser que vocês continuem ali, saindo, sacude ou sacudir o pó das sandálias, para que o pó fica como testemunha a favor de vocês e contra eles. E assim Paulo e Silas fez, cumprindo a determinação do Senhor Jesus. É coisa linda, é coisa maravilhosa, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos já para as referências dessa mensagem, para que nós possamos dar uma elucidação maior a todos, tantos quantos nos ouvem, nos veem e nos assistem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Atos 13. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vejamos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, né, falou com aqueles profetas que estavam na igreja, né, para separar, né, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, né, para uma viagem missionária, para a qual o Senhor queria que eles fossem fazer, né, da qual eles foram enviados e foram fazer a viagem missionária, né. E servindo, e orando e jejuando. O cristão, cheio do Espírito, é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Ver em Mateus, capítulo 6, versículo 16, nota. Aqui, a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética. Confira no verso 1, confira no versículo 1, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o homem, né, quando está em jejum e oração, né, essa sensibilidade aqui que a palavra afirma, né, é porque nós estamos em santificação, estamos em jejum, estamos em oração, né, e aí Deus fala, né, o nosso Deus, ele é maravilhoso, né, essa passagem me faz lembrar quando Deus diz para Moisés, né, para que ele colocasse o povo, né, em jejum, né, no primeiro dia, segundo dia,
que no terceiro dia o Senhor os visitaria e falaria com eles, né? Deus não fala com o homem em pecado, né? Deus não fala com o homem em pecado. Para nenhuma missão específica, missão especial, Deus não fala, né? Então, de modo que o homem é o servo de Deus. O homem, o varão, servo de Deus, né? Também a varoa, por que não, né? Precisa estar sempre em oração, jejum e santificação, de corpo, alma e espírito, porque Deus quer falar, Deus quer usar, mas se não estiver pronto para ouvir, Deus não fala. Deus não fala. Então, por isso é necessário estarmos sempre, o tempo todo, em jejum, em oração, em total vigilância. Jesus, inclusive, recomendou: vigiai e orai o tempo todo, para que vos não caia em tentação, né? Então, de modo que o homem que vigia, né, que ora e jejua, né, ele realmente é um homem forte e poderoso, embaixo da potente mão de Deus. Pela graça do Senhor, né, Deus comunica com ele quando o Senhor assim o quer. Amém? Louvado seja Deus. Ainda continuando nas referências ainda do versículo 2 do capítulo número 13, para a obra que os tenho chamado, disse o Espírito Santo, né? E serviu a igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, o Cireneu e Manassés, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado, né? Glória a Deus, Jesus, né? Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados pela igreja de Antioquia. As características desta obra estão descritas em Atos capítulo 9, versículo 15, Atos capítulo 13, versículo 5, Atos capítulo 22, versículos 14 e 15, Atos capítulo 22, versículo 14, Atos capítulo 15, versículo 21. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O melhor, Atos capítulo 22, versículos 14, 15 e 21. Atos capítulo 26, versículos 16 ao 18. Primeiro, Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir essa nota, Atos capítulo 13, versículo 2, parágrafo 1, né? Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos, isto é, propagar o Evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas para o bem da população do Império Romano. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo, né? Glória a Deus, Jesus, né? Atos capítulo 16, versículo 31. Atos capítulo 20, versículo 21. Livrá-los do poder de Satanás
Atos capítulo 26, versículo 18. Levá-las a receber o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 6. E organizá-las em igrejas. Nesses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele deu dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. E transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificam ao Senhor, ao seu Salvador. Parágrafo 2º. Os missionários do Evangelho de hoje devem ter a mesma atividade prioritária: ser ministros e testemunhas do Evangelho que levem outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás. Atos capítulo 26, versículo 18. E fazendo discípulos, motivando-os a receber o Espírito Santo e os seus dons. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 8, versículo 17. E ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Isto deve ser acompanhado de sinais e prodígios, cura de enfermos e libertação de oprimidos pelos demônios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículos 43. Atos capítulo 4, versículo 30. Atos capítulo 8, versículo 7. Atos capítulo 10, versículo 38. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Esta tarefa suprema de pregar o Evangelho, no entanto, deve também incluir atos pessoais de amor, de misericórdia e de bondade para com os necessitados. Confira em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Deste modo, todos que são chamados a dar testemunho do Evangelho, servindo na causa divina, segundo o modelo de Jesus. Ver em Lucas, capítulo 9, versículo 2, nota. Atos, capítulo 13, versículo 3. Os despediram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Com estas palavras começou o grande movimento missionário da igreja, até aos confins da terra. Atos capítulo 8, Atos capítulo 1, versículo 8. Os princípios missionários vistos no capítulo de número 13 são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ou seja, irmãos, você quer enviar alguém numa obra missionária da sua igreja, onde quer que seja, né? Então é necessário observar esses padrões éticos aqui, morais, dos quais foram feitos para enviar os primeiros missionários, né? Paulo, nesta obra missionária, né? Paulo e Barnabé, separado por ordem e determinação do Espírito Santo do Senhor, né? Jejuaram, oraram, e os pastores da igreja, né, que os enviaram, né, oraram por eles numa oração específica com imposição das mãos, e assim os despediram para a obra missionária, né? Assim todos nós temos que seguir da mesma forma. Os que já sabem, já fazem.
continuem fazendo, né? Tenham humildade, continuem fazendo, né? Aqueles que não sabem, aprendam que é esta maneira, a forma correta de enviar missionários aonde quer que você envia, né? Seja com um tempo curto, tempo médio ou tempo longo, viagem perto, média ou longa, né? Então, este é o modelo padrão. Aqui a palavra de Deus recomenda, né? Para que nós observamos aqui no capítulo 13 de Atos, como se deve enviar missionário aonde quer que seja. E a missão desses missionários, irmãos, ficou bem claro aqui, né? Que é exclusivamente para ganhar almas para o reino de Deus. Não é para obras sociais e nem fins políticos, né? Para esta obra, Deus não recomendou coisa nenhuma. É coisa de homem mesmo, é coisa da carne, né? É coisa dos próprios pastores locais. Deus não mandou que fossem enviados missionários, né, a nenhuma obra social nem política em favor de político algum. E sim, obras missionárias em favor das almas, ganhar almas para o reino de Deus, para o reino de Cristo, né? De modo que assim Deus determinou aqui no capítulo 13 de Atos, né, a fórmula completa e correta que nós precisamos fazer para enviar missionários. Com estas palavras começou o grande movimento missionário da igreja até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo. Os princípios missionários vistos no capítulo 13 são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. A atividade missionária originada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. A todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?